Você já parou para pensar no quanto os touros moldaram a história do mundo? Eles não são apenas animais imponentes que vemos no campo. Eles foram, por milênios, símbolos de poder, fertilidade, força e até de divindade. Em algumas culturas, são adorados como verdadeiros deuses. Em outras, são a espinha dorsal da pecuária. Mas, e se eu te dissesse que existem touros tão raros, tão únicos, que só nascem uma vez a cada 1000 anos? Bem-vindo a essa jornada fascinante. Hoje vamos explorar 20 touros raríssimos, cada um com uma história, uma origem ou uma característica que vai te surpreender. Alguns são gigantes, outros quase míticos, e alguns parecem ter saído direto de um filme de fantasia. Vamos começar. American Brahman. Imagine um touro robusto, com corpo largo, uma cor cinzenta que parece mudar com a luz do sol, e uma pele que se move como se fosse feita de borracha viva. Esse é o American Brahman, um verdadeiro tanque de carne e resistência. Criado a partir de raças originárias da Índia e depois cruzado com gado de lugares como Brasil e Austrália, esse touro foi desenhado, quase como um projeto de engenharia genética, para sobreviver aos piores climas tropicais. Ele resiste a calor extremo, umidade sufocante e até mesmo parasitas que acabariam com outras raças. Não à toa se tornou o gado mais popular da Austrália. E quanto à carne, ela é boa, sim. Não é a mais marmorizada do mundo, mas se você quer um animal que produza comida em qualquer condição, esse é o cara. Um touro feito para resistir onde outros não durariam um dia. Um sobrevivente. Bodacious, o touro indomável. Bodacious, um nome que soa divertido, mas não se engane, esse touro é considerado o mais perigoso da história do rodeio moderno. Durante os anos 90, ele aterrorizou arenas pelos Estados Unidos. Sua fama? Lançar cowboys pelos ares com uma força quase sobre-humana e com uma precisão que parecia cirúrgica. Foi campeão em 1994 e 1995. Mas o que realmente o fez entrar para a história foi sua ferocidade brutal. 2 atletas profissionais foram gravemente feridos por ele. Um deles com o rosto praticamente destruído por um coice frontal. Depois disso, foi aposentado. Não por velhice, mas por ser perigoso demais para continuar competindo. Hoje, seu nome está eternizado no Hall da Fama do rodeio, e ninguém que o enfrentou saiu ileso, nem mentalmente. Raton, o touro assassino das arenas espanholas. Na Espanha, onde touradas ainda dividem opiniões, um touro se tornou lenda e maldição. Seu nome? Raton. Seu legado? Mortes. Raton não era grande. Na verdade, era menor que a média. Mas seu corpo era ágil, suas pernas longas como as de um corredor, e sua cabeça moldada como uma arma. Durante anos, ele feriu quase todos os toureiros que cruzaram seu caminho. E mais do que isso, matou 3 pessoas, incluindo um espectador que, bêbado, pulou na arena. Foi a última coisa que ele fez. E mesmo assim, ou talvez por causa disso, Raton continuava sendo chamado para mais eventos. Era como um gladiador moderno. O público queria sangue, um símbolo da linha tênue entre o espetáculo e o horror. Belgian Blue, o gigante musculoso. Se existe um touro que parece ter saído direto de um laboratório ou de uma competição de fisiculturismo, é esse aqui. O Belgian Blue é uma das raças bovinas mais impressionantes do mundo. Sua aparência chama a atenção de imediato. Músculos extremamente desenvolvidos, cobrindo cada centímetro do corpo, como se tivesse sido esculpido. A explicação está em uma mutação genética chamada musculatura dupla. Esse gene, que nos outros animais limita o crescimento muscular, aqui falha completamente. O resultado é um crescimento exagerado de massa magra e um animal que parece desafiar a lógica. E o desempenho não é só visual. Sua carne
É macia, com pouca gordura e alto rendimento. Por isso, o Belgian Blue é utilizado no mundo inteiro para melhorar a qualidade genética de outros rebanhos. Um touro que impressiona pela forma, mas também pela função. O Belgian Blue é a prova de que a genética pode transformar o campo em palco de espetáculo. Piedmontês, a força que nasceu nas montanhas. Nas regiões montanhosas do norte da Itália, onde os Alpes tocam o céu e os campos são protegidos pelo frio, nasceu um dos touros mais especiais da história, o Piedmontês. Diferente de muitas raças modernas, ele não foi criado em laboratório, nem planejado por humanos. Foi a própria natureza, com o tempo e o isolamento geográfico, que moldou esse animal com características únicas. Uma das mais marcantes é a chamada musculatura dupla, a mesma que vemos no Belgian Blue. Mas aqui, ela surgiu de forma espontânea, como uma mutação genética natural. Isso permite que o piedmontês desenvolva mais carne, com menos gordura e mais maciez. E o que impressiona é que mesmo com todo esse ganho muscular, ele consome pouco alimento e se adapta facilmente a diferentes ambientes. Um exemplo raro de eficiência genética e funcionalidade. Desde 1887, a raça é registrada oficialmente na Itália, sendo valorizada tanto por sua carne de altíssima qualidade, quanto por sua capacidade de cruzamento com outras raças comerciais. O piedmontês é o tipo de touro que não precisou de intervenção humana para ser extraordinário. Ele é a prova de que, às vezes, a natureza acerta sozinha e acerta em cheio. Diamond, o touro unicórnio. No mundo animal, algumas criaturas nascem com características tão inusitadas que parecem saídas de contos de fantasia. E foi exatamente isso que aconteceu com Diamond, um touro que desafiou o padrão e virou lenda viva. Ao nascer, tudo parecia normal. Até que um único detalhe chamou a atenção. Ele tinha apenas um chifre, e bem no meio da testa. Não era uma fratura, nem um acidente genético qualquer. Era uma formação óssea real e funcional, crescendo verticalmente no centro da cabeça como um verdadeiro unicórnio. A explicação científica, uma mutação rara no desenvolvimento embrionário. Em vez de 2 chifres laterais, típicos da espécie, Diamond teve uma fusão óssea que centralizou o crescimento, algo praticamente inédito no mundo bovino. Esse visual bizarro, mas fascinante, atraiu olhares por onde ele passou. Diamond virou atração em fazendas, feiras e reportagens. Afinal, não é todo dia que você encontra um unicórnio de mais de 800 quilos pastando como se nada estivesse fora do normal. Diamond pode não ter vindo de um conto de fadas, mas provou que, às vezes, a natureza gosta de brincar com a imaginação humana. Belted Galloway, o touro de cinturão branco. Imagine um campo verde na Escócia, colinas ao fundo e o céu carregado de nuvens baixas. Agora imagine, nesse cenário, um touro preto, com uma faixa branca perfeita atravessando o corpo, como se estivesse usando um cinto de judô. Esse é o Belted Galloway, ou como é carinhosamente chamado, o óreo da pecuária. Originário da Escócia, essa raça foi desenvolvida para resistir ao rigor do clima local. Ventos gelados, pasto difícil e temperaturas imprevisíveis. E mesmo assim, o Belted Galloway prospera, forte, adaptável e com um visual que faz qualquer um parar para olhar. Outro detalhe curioso, ele nasce sem chifres. É uma raça naturalmente moxa, o que facilita o manejo e reduz os riscos de ferimentos no rebanho. Além disso, seu temperamento é considerado dos mais calmos entre os bovinos europeus. E sim, sua carne é valorizada. Rica em sabor, com excelente marmoreio e criada de forma natural em pastagens livres. Na prática, o Belted Galloway é funcional, resistente e produtivo, mas é o visual que conquista, um touro que parece ter sido pintado à mão,
e que transformou a tradição escocesa em uma assinatura visual inconfundível. Red Wolf, o lobo vermelho das arenas. Nos rodeios, há touros que desafiam e há touros que deixam uma marca permanente na história. Red Wolf foi um desses. Seu nome, Lobo Vermelho, já deixava claro. Ele não era só mais um touro na arena, ele era o caçador. E cada cowboy que subia em seu lombo era uma presa tentando escapar. Estreou no circuito da PBR nos anos 90 e logo mostrou ao que veio. Em uma das suas apresentações mais memoráveis, jogou ao chão Cody Lambert, uma verdadeira lenda do rodeio. Em apenas 4 segundos, tempo suficiente para mostrar que ali quem mandava era o touro. O que tornava Red Wolf tão temido não era só sua força, era o estilo. Ele entrava na arena com uma presença quase arrogante, dava a impressão de que sabia o quanto era bom. E, no fundo, ele sabia. Atuou até os 12 anos de idade, um feito raro para um touro de rodeio, e mesmo velho para os padrões. No esporte, continuava derrubando atletas como se tivesse acabado de começar. Red Wolf viveu intensamente e partiu aos 18 anos, mas sua lenda permanece viva em vídeos, memórias e nos corações dos fãs do rodeio, porque alguns touros não são só montaria, eles são mito. Beefmaster, o touro feito para lucro. O nome não deixa dúvida. Esse touro não foi criado por acaso, foi projetado. Projetado para crescer rápido, resistir muito e dar lucro. Esse é o Beefmaster, um touro criado no coração do Texas, onde o clima castiga e só os mais fortes prosperam. No início do século XX, criadores texanos queriam um gado que fosse mais do que carne. Eles queriam um animal que reunisse força, fertilidade, rusticidade, produção de leite e bom temperamento, ou seja, um verdadeiro combo bovino. E foi exatamente isso que conseguiram ao cruzar raças como Hereford, Shorthorn e Brahman. O resultado é um touro robusto, com alta resistência ao calor, adaptado às pastagens secas e pronto para lidar com as condições mais difíceis do campo. E tem mais. O Beefmaster transmite essas qualidades com facilidade. É uma das raças mais usadas em cruzamentos genéticos no Brasil e nos Estados Unidos, porque melhora rebanhos e garante produtividade. Não é um touro criado para ser bonito, é um touro criado para funcionar. E no mundo da pecuária moderna, isso vale ouro. Boran, o touro que o tempo esqueceu. Em um mundo onde quase tudo foi cruzado, modificado e adaptado, ainda existe uma raça que sobreviveu pura, sem manipulação genética, sem hibridização moderna, sem pressa. Esse é o Boran, um touro originário da África Oriental, mais precisamente da Etiópia e do Quênia, cuja linhagem remonta a mais de 1.300 anos. Sim, estamos falando de um gado que praticamente não mudou desde o século VII. O que o torna tão especial? Simples. Resistência absoluta. O Boran é resistente ao calor, a parasitas, a doenças que matariam outras raças. E mesmo em ambientes hostis, ele continua saudável, fértil e produtivo. E aqui entra um paradoxo curioso. Justamente por ser puro, o Boran se tornou altamente valorizado como raça base para cruzamentos modernos. Ou seja, ele é usado para dar vigor e estabilidade genética a linhagens que perderam rusticidade ao longo do tempo. Além disso, é fácil de manejar, se adapta bem ao semiárido e tem uma excelente relação entre consumo de alimento e produção de carne. O Boran é como uma rocha no tempo, um touro que não precisou mudar para continuar sendo essencial e que, mesmo sem alarde, ajudou a moldar o futuro da pecuária no mundo. Sultan, o touro mais valioso da Índia. Na Índia, onde o gado é mais do que parte da economia, é parte da espiritualidade, existe um touro que virou celebridade nacional. Seu nome?
Sultan. Mas ele não ganhou esse nome à toa. Sultan era um colosso, forte, imponente, com pelagem reluzente e músculos definidos. Por onde passava, atraía multidões. Era como um rei desfilando pelo seu reino, só que o trono dele era o campo e a coroa, sua genética. O dono de Sultan recebeu propostas milionárias, literalmente. Criadores do mundo inteiro queriam seus genes, mas ele recusou todas. Preferiu manter o touro como símbolo pessoal de orgulho e tradição. E não era só estética. Sultan era também um dos touros mais férteis e potentes da região, gerando dezenas de descendentes cobiçados para cruzamento seletivo. Ele virou atração em exposições, feiras e até na televisão local. Onde Sultan ia, as câmeras iam junto. Mais do que um animal, Sultan virou símbolo de status, força e cultura. Um touro tão valioso que nenhum preço conseguiu comprar. Gaur, o gigante silencioso da floresta. Se você acha que já viu um touro grande, pense de novo. O Gaur, também conhecido como bisonte indiano, é o maior bovino selvagem do mundo. E só de olhar para ele, você entende por quê. Esse animal é um colosso de músculos e força bruta. Pode ultrapassar os 2,20 metros de altura na cernelha e pesar mais de 1.500 quilos, sem ajuda de cruzamento genético, sem criação controlada. Tudo isso vivendo solto nas florestas tropicais da Índia e do Sudeste Asiático. O Gaur é um animal selvagem e, por isso, extremamente respeitado, até por predadores como o tigre. Aliás, há registros de tigres que preferem evitar o confronto com um macho adulto. Mas apesar de todo esse poder, o Gaur tem um comportamento reservado. É um gigante pacífico que prefere a sombra da floresta à exposição do campo aberto. O problema? Ele está ameaçado. A perda de habitat, a caça e a competição com gado doméstico colocaram o Gaur na lista das espécies vulneráveis à extinção. Estima-se que hoje restem menos de 20 mil indivíduos em estado selvagem na Índia. O Gaur é a definição de força natural e equilíbrio. Um touro que não foi feito para servir, nem para competir, mas para existir do jeito que sempre existiu, selvagem, imenso e intocável. Partenais, a elegância de aço da França rural. Nas planícies do interior da França, cercadas por vilarejos antigos e campos que parecem pinturas, vive um touro que combina força bruta com elegância genética, o Partenais. Criado há séculos na região de Deux-Sèvres, esse touro começou sua jornada como animal de tração, ajudando lavradores a arar a terra com firmeza e resistência. Mas com o passar do tempo, criadores notaram algo a mais. Seu porte atlético, sua carne de altíssima qualidade e um traço raro na genética, a musculatura dupla. Sim, mais um exemplo de um touro que carrega naturalmente essa mutação valiosa, capaz de gerar cortes mais macios e carne mais nobre. O Partenais pode atingir até 1,9 metro de altura e pesar mais de 1.200 quilos. Mas o que impressiona é como ele se movimenta, com suavidade, equilíbrio e uma presença que se impõe sem ser agressiva. Hoje, essa raça é cada vez mais usada fora da França, em países como Canadá e Irlanda, por criadores que buscam um animal robusto, fértil, adaptável e altamente rentável. O Partenay é como um vinho francês, clássico, refinado e cada vez mais valorizado. Um touro que carrega tradição nos músculos e excelência no DNA. South Devon, o orgulho gigante do Reino Unido. No sudoeste da Inglaterra, onde as colinas verdes se estendem até o horizonte e o clima temperado molda gerações de criadores, nasceu uma raça que representa o gigantismo gentil da pecuária britânica, o South Devon. Considerado o maior bovino nativo do Reino Unido, esse touro é uma verdadeira montanha de músculo e produtividade.
Mas por trás do tamanho colossal, existe um animal calmo, confiável e surpreendentemente versátil. A história do South Devon remonta ao século XVIII, quando ele era usado principalmente para a produção de leite. Sim, leite, e como animal de tração nas fazendas. Mas com o tempo, passou a se destacar também pela produção de carne, suculenta, marmorizada e altamente valorizada em cortes premium. Um touro adulto pode ultrapassar os 1.300 quilos, com estrutura óssea forte e uma genética que favorece o crescimento rápido, o que significa mais carne em menos tempo. Além disso, o South Devon é altamente fértil, adaptável a diferentes climas e pode ser encontrado hoje em países como Austrália, Nova Zelândia, Canadá e até no Brasil, onde começa a ganhar espaço. Ele é grande, ele é produtivo e carrega séculos de tradição rural inglesa nos cascos. O South Devon é prova de que, na pecuária, tamanho e qualidade podem, sim, andar juntos. German Angus, a engenharia bovina da Alemanha. Se tem uma coisa que os alemães fazem bem, é engenharia. E isso vale até quando o assunto é gado. O German Angus é o resultado direto de décadas de cruzamentos estratégicos entre o famoso Aberdeen Angus escocês e raças nativas da Alemanha, como o Deutsche Schwarzbunte. O objetivo? Criar o touro de carne perfeito para o século XX. O projeto começou nos anos 1950 e seguiu princípios quase industriais. Queriam um animal sem chifres, grande, dócil, com carne de alta qualidade e excelente rendimento leiteiro. Sim, ele também. Produz linhagens com boa capacidade de amamentação, algo raro em raças voltadas para a corte. Hoje, o German Angus é valorizado por sua carne magra, macia e com ótimo acabamento de carcaça, sendo ideal para sistemas de produção sustentável e a pasto. Além disso, é precoce, fértil e altamente adaptável a diferentes tipos de clima, o que fez com que ele ganhasse espaço fora da Alemanha, especialmente nos Estados Unidos. E apesar do nome, sua aparência não difere muito do Angus tradicional. Corpo compacto, pelagem escura, olhar tranquilo e uma presença que transmite segurança. O German Angus é o que acontece quando tradição encontra precisão. Um touro feito não apenas para o campo, mas para o futuro da pecuária global. Texas Longhorn, o ícone do Velho Oeste. Chapéu de aba larga, poeira no ar, cavalos ao fundo. E no meio da paisagem, um touro com chifres tão largos que parecem abrir caminho no horizonte. Esse é o Texas Longhorn, um dos símbolos mais marcantes da cultura dos Estados Unidos e especialmente do lendário Velho Oeste. Com seus chifres, que podem ultrapassar os 2 metros de envergadura, o Longhorn não é só imponente, ele é único. Sua história começa com o gado trazido pelos colonizadores espanhóis no século XVI, que com o tempo evoluiu de forma selvagem e independente pelas terras do Texas, se adaptando ao calor, à seca e à escassez de alimento. O resultado foi uma raça incrivelmente resistente, capaz de percorrer grandes distâncias e sobreviver com o mínimo. Essa rusticidade foi crucial durante as grandes jornadas de boiadeiros americanos, quando milhões de Longhorns foram conduzidos por trilhas históricas em busca de novos mercados. E apesar de sua fama, o Longhorn quase foi extinto no século XX, mas criadores apaixonados pela raça conseguiram preservar seu legado. Hoje, além de símbolo cultural, ele também é valorizado pela carne magra, saudável e natural, perfeita para quem busca uma alternativa mais leve no mercado de cortes. O Texas Longhorn é mais do que um touro. É parte da identidade de um povo, de uma época e de um estilo de vida que ainda galopa firme na memória americana. Lurch, o touro dos maiores chifres do mundo. Você já viu um touro com chifres tão grandes que pareciam desafiar a gravidade? Apresento a você Lurch,
O touro que entrou para o Guinness Book por ter os maiores chifres do planeta em circunferência. Criado nos Estados Unidos, Lurch era da raça Watusi, uma linhagem africana conhecida por chifres grandes. Mas o que aconteceu com ele ultrapassou qualquer expectativa. Seus chifres chegaram a 96,25 centímetros de circunferência, cada um, e de ponta a ponta, mais de 2,5 metros de envergadura. Era como carregar 2 troncos de árvore na cabeça. E todos os dias. O impacto visual era tanto que onde ele ia causava espanto. Visitantes paravam, boquiabertos, veterinários estudavam. E as redes de TV disputavam uma chance de mostrar o touro impossível. Curiosamente, apesar do peso absurdo, Lurch levava uma vida pacífica, com um temperamento calmo e dócil. Sua dona, Janice Wolfe, cuidava dele em um santuário para animais exóticos, onde Lurch viveu como símbolo de preservação, admiração e espanto natural. Lurch não era só um recordista. Ele era uma lembrança viva de que a natureza, mesmo quando parece exagerar, está apenas mostrando o quanto ainda pode nos surpreender. Nelore, o touro que conquistou os trópicos. Poucos touros foram tão longe, cruzaram tantos continentes e mudaram tanto a pecuária mundial quanto o Nelore. Originalmente da Índia, essa raça foi trazida ao Brasil no século XIX e passou por um processo seletivo intenso. O resultado, um touro capaz de suportar altas temperaturas, umidade, insetos, parasitas e pasto de baixa qualidade, sem perder produtividade. E o que garante tudo isso? Um corpo magro, com couro solto, umbigo longo e um elemento marcante, aquela corcova no alto das costas que armazena gordura e ajuda na regulação térmica. Além disso, tem casco resistente, pelagem clara que reflete o sol e uma longevidade acima da média. Hoje, o Nelore representa mais de 80% do rebanho de corte no Brasil. Isso mesmo, 8 em cada 10 bois brasileiros são Nelore ou cruzamentos com ele. Mas não para por aí. Por ser fértil, adaptável e rústico, o Nelore é usado em programas genéticos em toda a América Latina, África e até na Ásia. O Nelore é mais do que um touro. É a espinha dorsal da produção de carne nos trópicos e símbolo de resistência em escala global. Humphrey, o menor touro do mundo. Depois de tantos touros gigantes, musculosos, ameaçadores, é hora de conhecer um verdadeiro oposto. Apresento a você, Humphrey, o menor touro do mundo. Da raça Mini Zebu, Humphrey mede apenas 106 centímetros de altura. Isso mesmo, ele é menor que algumas raças de cachorro. E apesar do tamanho, ele é um touro completo, com tudo o que se espera de um macho bovino, só que em versão de bolso. Humphrey viveu no Reino Unido e rapidamente se tornou uma sensação. Foi reconhecido pelo Guinness World Records como o menor touro oficialmente registrado. As pessoas vinham de longe só para vê-lo, não por força, nem por produção de carne, mas porque ele era uma raridade viva e adorável. A raça Mini Zebu, originária da Ásia e presente no Brasil também, é conhecida por seu tamanho compacto, boa adaptação ao calor e facilidade de manejo. Mas Humphrey levou isso ao extremo. Num mundo onde tamanho muitas vezes define valor, Humphrey provou que ser minúsculo também pode ser monumental, pelo simples fato de ser único. Yak, o touro das montanhas sagradas. Nas altitudes extremas do Himalaia, onde o ar é rarefeito, a neve nunca derrete e a vida humana mal resiste. Existe um touro que não apenas sobrevive, ele domina. Esse é o Yak, o touro sagrado das montanhas. Um símbolo de força, resistência e conexão entre o homem e a natureza. Com seu corpo robusto, pernas curtas e coberto por uma pelagem densa e longa, o Yak é praticamente um tanque de pelos. Ele é capaz de viver a mais de 5.000 metros de altitude,
enfrentando frio extremo, ventos cortantes e escassez de alimento. Mas ele não é só um sobrevivente, é um parceiro de jornada para as populações do Tibete, Nepal, Butão e Mongólia. Serve como transporte, fornece leite, carne, couro, lã e até combustível, feito a partir de seu esterco seco. Por isso, o iaque é mais do que um animal de carga. É uma figura espiritual, aparece em lendas, festivais e rituais. Para muitos povos, ele representa vida, provisão e equilíbrio com a natureza. Enquanto muitas raças são criadas para um propósito, o iaque nasceu para o impossível e fez dele seu lar. Um touro que carrega nas costas não apenas cargas, mas séculos de cultura, fé e sobrevivência. Esses foram os touros que só nascem uma vez a cada 1000 anos. De gigantes imponentes a unicórnios reais, de lendas de rodeio a guardiões das montanhas. Cada um, uma história. Cada um, uma raridade. Agora me diz, qual desses touros te impressionou mais? Deixa nos comentários, se inscreve no canal e ativa o sininho para mais curiosidades selvagens como essa. Nos vemos no próximo vídeo.